Olá, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui, né, irmãos? Graças a Deus, Deus nos permitiu de estarmos juntos mais uma vez. E para o nosso estudo, né, minucioso da Palavra de Deus. Hoje nós vamos ler o capítulo 17 do livro de Juízes. Nós lemos o capítulo 16, né, que falou sobre Sansão, o que aconteceu com Sansão, né? Nós vemos que Sansão foi um homem, ele veio aqui na terra direcionado por Deus para salvar o povo de Israel. E no meio entre, como diz o outro, entre muitas, né, guerras que houve, muitas divergência, muita rebeldia de Sansão na parte de Deus, ele ainda conseguiu, né, passar algum livramento para o povo de Israel. E isso, tudo o que aconteceu com Sansão, foi um exemplo para nós no nosso dia a dia, né? O que a gente às vezes, né, desobedece a Deus e nós não recebemos de Deus, né, todo o aparato, né, que precisamos para uma vida mais tranquila aqui na terra, por falta de conhecimento, por falta de obediência diante de Deus. E hoje nós entraremos no capítulo 17, vamos ver, né, nesse capítulo o que Deus está passando para nós, né, na sua palavra. Então eu já convido você, pegue sua Bíblia, né, e vamos ler o capítulo 17 do livro de Juízes, que nos diz: E havia um homem da montanha de Efraim, e seu nome era Mica. E disse a sua mãe: As 1.100 moedas de prata que lhe tiraram, por cuja causa pronunciaste uma maldição, e também a disseste em meus ouvidos, eis que estão comigo, eu as peguei. Então disse sua mãe: Bendito do Senhor seja meu filho. E ele devolveu as 1.100 moedas de prata à sua mãe. E disse sua mãe: Deveras consagrei esta prata ao Senhor, de minha mão para meu filho, para fazer uma imagem esculpida e fundida. Agora te restituirei. Então ela devolveu a prata, ele devolveu a prata à sua mãe, e ela pegou 200 moedas de prata e entregou ao ourives, que fez delas uma imagem esculpida e fundida. E ficou na casa de Mica. E o homem, Mica, tinha consagrado uma casa para os deuses, e fez uma estola sacerdotal e ídolos do lar, e consagrou um dos seus filhos, e lhe foi por sacerdote. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que parecia direito aos seus olhos. Observa aqui, nós observamos como a mente humana ela é fraca. Como o ser humano se deixa levar pela sua mente. É um perigo. Quando nós observamos o que a mãe de Mica fez, foi algo assim, algo abominável aos olhos de Deus. E essa família era uma família israelita. Não era uma família dos filisteus. Olha o que ela fez. Ela pegou a moeda e mandou o ourives fazer uma imagem para eles adorarem. E daquela imagem surgiu, né, daquelas moedas, surgiu uma imagem que ele fez. E ela colocou dentro de um templo, e ali com várias outras imagens que eles já tinham, para que Israel viesse adorar. Agora eu pergunto para você, o que é que o povo está fazendo atualmente? Ou vem fazendo, né?
desde essa época, imagens de esculturas, adorando barro, adorando ferro, adorando ouro, adorando prata. E, além de ter feito, eles fizeram uma estola sacerdotal para cobrir aquela estátua. Coisas que nós vemos na nossa atualidade. Você vai em igrejas aí que os santos estão todos cobertos, estão todos vestidos de roupa. As imagens, né, não vou falar santos porque são imagens de barro, de gesso, de ferro, de ouro, de prata. E as pessoas aderem àquilo como um Deus. É a mesma coisa, eu pego, o que eles fazem? Eles fazem um bonequinho, veste ele de uma roupa e acha que aquilo ali tem poder. Poder para curar, poder para coisa, e as pessoas ficam, né? Porque a mente do ser humano, ela é voltada para aquilo que ela vê. Ela não é voltada para as coisas espirituais. Ela é voltada para coisas que ela está vendo, que ela está enxergando. Isso é um perigo. Por isso que a Bíblia fala que nós devemos trabalhar corpo, alma e espírito diante de Deus. Eu ainda vou fazer um estudo aqui, minuciosamente, para falar o que é corpo, o que é alma e o que é o espírito. Então, o ser humano, ele só acredita naquilo que ele está vendo, que os olhos dele alcançam. Às vezes ele está confuso, tá num lugar meio confuso, com a mente confusa, com um monte de coisa. Ele enxerga uma árvore distante, ele acha que é um homem que está andando. Aí já começa a colocar na internet que um homem andou ali, um homem grande andou ali. É igual a ciência nos diz, que o homem foi à Lua. E tem pessoas ainda que acreditam que o homem foi à Lua. Eles pegam um local onde ninguém foi, não tem ninguém, vai lá, tira foto e fala que ali é a Lua. Como tem muita gente que está vendendo, né, terreno no céu. E tem gente que está comprando. Tem um pastor aqui na internet aí que está vendendo terreno no céu. E as pessoas ainda acreditam. Para você ter uma noção como que é o psíquico, né, da pessoa. A pessoa, ela acredita, confia na outra, assim, de corpo, alma, tudo. Ela confia. Mas ela não confia em Deus. Ela não confia na palavra de Deus. E aqui a gente vê que essa mulher, ela fez, né? Porque o povo de Israel naquela época estava todos assim, desamparado, totalmente espiritualmente. Porque o que aconteceu? Deus levantou quem? Sansão para, né, libertar o povo, porque o povo já estava escravizado pelas mãos dos filisteus. Só que esse povo esqueceu o que Deus fez por eles no deserto durante 40 anos. Deus voltou a escravizá-los, para ver se eles arrependessem. Observamos que, quando Deus tira o povo de Israel do Egito e passa todas as instruções para que esse povo viesse obedecer, esse povo, eles foram abandonando. Conforme o sacerdote fosse morrendo, os sacerdotes que estavam, né, ali na frente do trabalho, ali na frente do povo de Israel morrendo, essas famílias, né, essas gerações, as gerações vindouras que vieram depois disso,
eles já não estavam mais, já não tinham mais o conhecimento de tudo o que aconteceu, já tinha perdido. Já não sabia mais nem quem era seu Deus. Por que isso? Por falta de instrução dos pais, que não instruíram seus filhos. É o que acontece hoje em dia. Porque quantos filhos de pastor que estão se rebelando por aí, por esse mundo? Eu falo filho de pastor, filho de evangélico que nasceram dentro de um lar evangélico. Já estão se rebelando. Não conhece a palavra de Deus. Você vê muito filhos de pastor antigo, não estou falando pastor novo que entrou na igreja hoje e amanhã já virou pastor. Eu estou falando pastor de 70, 80, 90 anos de idade. 60, 70, 50 anos de idade. Eu estou falando desses pastores. Os filhos desses pastores, hoje em dia já está tudo na rebelião. O que é isso? Eles estão desobedecendo, não obedecem mais a Deus. Por quê? Por falta de ensinamento dentro do lar. Os pais não ensinam seus filhos dentro do lar. Não ensinam. Tanto que os filhos nem obedecem mais os pais. Você vê criança hoje de 5 aninhos, quando a mãe fala alguma coisa com ela já manda a mãe para aquele lugar. Por quê? Por falta de doutrina. Por falta de instrução. Porque quando estava pequenininho eu achava tudo engraçado. Eu não vou bater nela, ela é criança. Mas a Bíblia diz, ensina teu filho quando ele é criança, no caminho que deve andar. Porque quando a gente tem que ensinar, nossos filhos nos obedecem. Então, tudo que você faz dentro da sua casa, se você anda de shortinho dentro da sua casa, sua filha, quando crescer, ela vai andar de shortinho. Ela vai começar de shortinho. Se você vai na praia de biquíni, sua filha vai de biquíni também. Se você fala palavrão dentro da sua casa, sua filha também vai falar palavrão e vai achar normal. E vai achar coisa normal. Você está entendendo? Então, tudo que você faz dentro da sua casa, você está construindo. É como se você estivesse construindo o seu lar. E como que vai ser essa casa quando tiver acabada? Vai ser uma casa feia, uma casa escura, uma casa negra, né? Então, nós temos que observar o que nós estamos passando para os nossos filhos. Você, pai, você, mãe, olha o exemplo que a Bíblia está nos passando. Aqui nós vimos, estamos lendo aqui, que o povo de Israel já estava todo disperso. Já não estava mais na obediência dos mandamentos que Moisés passou para o povo obedecer. E isso aqui, irmãos, não estava tão distante como nós estamos, né? A distância daquele povo para o tempo de Moisés era pouco. E a distância nossa para o tempo de Moisés é muito maior. E o povo continua. Não aprendeu com todos esses exemplos que o próprio povo de Israel passa para nós. Eles não aprendem. Talvez você fale, por que isso não acontece? Nas igrejas, irmãos, eles não interessam explicar. Não interessa. Hoje, se tem um estudo bíblico, é pago. Se algum irmão vem na Bíblia, vem na internet, no YouTube, falando que vai ter um estudo bíblico, ali é pago. Você tem que pagar. Vendem a palavra de Deus. Vende o ensinamento de Deus. Como a Bíblia mesmo nos diz, se você tiver um pastor, eu vou chamar a sua atenção agora e abre os seus olhos. Se tiver um pastor pregando a palavra no YouTube e lá ele fala assim, nós estamos fazendo um estudo bíblico, irmãos, só que esse estudo você vai pagar uma taxa, olha, descarta esse estudo. Descarta, nem abre. Por quê? Porque a Bíblia nos fala, Deus nos fala, de graça recebeis e de graça dai-vos. Nós temos que, o que Deus passa para nós é obrigação do crente. É obrigação do crente transmitir a palavra de Deus de graça.
Não é para cobrar 1 centavo, porque tem Deus que dá, que supre todas as nossas necessidades. Nesse estudo meu aqui, eu não te cobro 1 centavo. Você não vai me pagar 1 centavo e eu não quero. Porque eu estou transmitindo para você o que Deus está passando para nós. Se você vê algum pastor cobrando, porque tem pastor que cobra para pregar em outra igreja, tem pastor que cobra, tem cantor que cobra para cantar em igrejas, e valores altíssimos. Esses pastores, essas cantoras, são cantoras demoníacas. São cantoras do inferno, do capeta, a verdade é essa. E nem ouve elas. E se você tiver uma igreja que está indo, fulano de tal, tem um pastor que está vindo aqui, irmãos, nós temos que pagar ele. Nem vá, deixa a igreja lá, o pessoal lá, só o pastor lá pregando. Saia da igreja. Faz uma baita de uma desfeita, não vá. É por isso que temos esses salteadores, né, de igrejas. Isso aí é salteadores de igreja. Que cobram para profetizar a palavra de Deus. É por isso que as coisas estão todas erradas. Deus não cobra. É obrigação do crente transmitir a palavra de Deus. De graça recebeis, de graça dai-vos. Isso está escrito. Então, se tem algum irmão cobrando para pregar a palavra de Deus, não vá nessa igreja. É um conselho que eu te dou. Não vá. Porque você não vai ouvir a palavra de Deus ali. Você vai ouvir uma palavra demoníaca. Uma palavra demoníaca que você vai ouvir. E aquilo ali, o diabo está ali. E aonde tem colher do diabo, tem desgraça. Tem maldição. É isso que eu falo para você. Cuidado. Hoje em dia tá tudo muito bonito, né? Tá tudo muito lindo, né? Tudo agora é cobrar. Por isso que estamos vivendo nessa vida. Uma igreja pagando para um pastor ir lá pregar. Uma igreja pagando horrores para um cantor cantar lá. Coisas demoníacas. Eu concordo. Se o irmão não tem condições, se o cantor não tem condições de ir até aquele local, está tendo um evento, eu concordo que a igreja tire uma oferta e pague, né? A passagem do cantor, pague a hospedagem do cantor, tanto do pastor quanto do... Isso eu concordo. Mas eu não concordo essas ofertas, esses valores exorbitantes. Como às vezes tem um cantor que você vai cobrar, a igreja paga 100 mil, 70 mil, 80 mil, 10 mil, para um cantor ir lá cantar. Eu concordo. Faça a despesa dele, coloca ele no hotel, dá uma oferta para ele, uma oferta, digamos assim, você vai cantar. Suponha que você mora em Mato Grosso e vai cantar lá em Curitiba. Paga o trajeto dele. Se vai de ônibus, se vai de avião, paga a coisa dele e dá uma oferta. Mas uma oferta não é uma oferta exorbitante. Digamos assim, se a passagem custa R$1.000 para ele ir e voltar, é mais, a gente sabe que é mais. Mas digamos assim, que seja R$1.000 de Mato Grosso a Curitiba. Chegando lá, paga o hotel. Ele vai ficar quantos dias no hotel? Ele vai ficar 3 dias. Paga os 3 dias do hotel. Um hotel, digamos, um hotel bom, 3 dias. Vai dar o quê? R$1.000. Então já vai ser 2.000. Aí paga, dá para ele mais uns 2.000 pelo tempo que ele, né, gastou. Porque se ele, o salário mínimo, você trabalha 30 dias para receber o quê? R$1.800. Então se ele for ficar lá só 3 dias e receber 2.000, tá muito bem pago. Tá muito bem pago. E não é um pago. Mas ele não interessa. Mas ele é um pastor famoso. Não interessa. Porque o dom que Deus deu para ele, Deus tira também. Você tá entendendo? Então, no máximo, assim, 4 a 5 mil reais. No máximo, estourando para ele ficar 3 dias. Se ficar 3 dias. Você tá entendendo?
Mas hoje não. Hoje, além do cara pagar hospedagem, pagar passagem, e ainda tem que dar um valor exorbitante que eles estão cobrando. É de 50 mil para cima. Menos isso eles não vão. Tem cantor aí que já falou positivo, que eles não saem por menos de 50 mil reais da onde eles estão. Para cantar o quê? Às vezes, para ficar ali e cantar 3 horas de culto, 2 horas, talvez nem 3 horas, não vai, só 2 horas de culto. E ele cobra um valor exorbitante. E a igreja paga. E se você paga, você está concordando com essa safadeza, com essa pirataria, né? Que isso é uma pirataria diante de Deus. Uma abominação. Você está concordando. Você está em adultério com Deus. Talvez você fale, irmã, eu nunca tinha olhado para esse lado. Mas a gente tem que observar. Observa. Porque essas coisas, irmão, Deus cobra de nós. E a gente padece. E aqui fala: naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que parecia direito aos seus olhos. Não havia o quê? Não havia um sacerdote para comandar aquele povo. O povo é muito parecido com gado, né? Sempre tem que ter um ali para orientar aquele povo. E se aquele rei, aquele sacerdote, for um sacerdote corrupto, o povo todo padece. Por isso que nós temos que observar isso. Se um sacerdote está lá no altar, como um pastor, vamos dizer, né, no nosso tempo, um pastor está dentro do templo, ele chama um pastor ou um cantor para cantar na sua igreja pagando isso, com certeza esse pastor está ganhando por fora também. Isso é uma corrupção. E você não pode aceitar isso. Ah, mas todo mundo aceita, você não é todo mundo. A Bíblia fala que nós não devemos ir atrás de multidões. Tem gente, né, que Maria vai com as outras. Se tem uma pessoa encosta assim, ó, uma pessoa encosta assim, o outro já vai encostar atrás dele achando que aquilo ali é uma fila. Aí vai aquela escadinha toda. Ah, o que foi? O que é isso? Você pode ver, você vai no posto de saúde, tem alguém lá encostado assim, perto das pessoas lá que atende, aí a pessoa tá lá, né, encostada assim. Aí vai outro, encosta atrás. Aí o outro fica lá toda a vida, né? Ele não fala que, isso aqui não é fila, não. Ele não fala, não. Ele não avisa, né? E tá lá. E o pessoal tá lá, ó. Essa fila não anda, essa fila não anda. Isso aqui não é fila. Por quê? Maria vai com as outras. Você padeceu ali na fila, em pé, sozinho, achando que era uma fila. Por falta de conhecimento, por falta de perguntar. Todo mundo foi chegando, todo mundo. Tempos atrás. Aconteceu isso, eu tô falando que aconteceu isso. Eu vi uma fila enorme, eu vi a mulher lá, coisa lá, todo mundo sentada conversando, à toa, ninguém tava falando nada, e aquela fila enorme. Aí eu cheguei na frente, eu já cheguei, porque eu não costumo de ficar na fila. Assim, eu respeito fila, mas antes eu quero saber por que é aquela fila, por que tá acontecendo, para mim não fazer papel de boba, né? Perder meu tempo ali. Cheguei lá, a mulher pegou, me atendeu toda, fui atendida, e o pessoal, a mulher passou na frente. Aí eu falei assim, por que eu passei na frente? Eu chamei que elas ficaram, a mulher veio aí, chegou agora e passou na frente. Aí eu falei, por que eu passei na frente? É porque, olha a fila que tamanho que tá, você já chegou e passou na frente. Falei, não, gente, isso aqui não é fila, não. Aí o homem que tava lá, encostado lá, nem tchan, só olhou assim e continuou encostado lá. E o povo, todo mundo ficou revoltado. Revoltado por quê? Por idiotice, né? Porque deveria ter perguntado. Eles perderam tempo ali. Então, se você é uma dessas também, que vamos falar, distraída, qualquer coisinha você também tá atrás de alguém, cuidado, olha só. Gente, a Bíblia nos ensina, para com isso. Seja mais adulto. Para de ser lactante. Para de ser lactante. Vocês estão sendo capacho, né, dos outros. Então, para com isso. A mulher me atendeu, eu passei na frente lá, todo mundo. Eu não passei na frente, eu estava no meu direito. Porque eu não fui
que eu vi as mulheres conversando. Elas estavam todas batendo papo, sorrindo. Coisas que a mulher também, né? Elas deveriam ter chamado a atenção do povo. Tá vendo que o povo tá formando uma fila enorme, né? Deveria ter chegado. Olha, gente, isso aí não é fila, não. O que vocês estão querendo? Por que... Não, mas ela deixou também. É o problema, olha. Se eu trabalhar, se eu não trabalhar, eu vou receber meu salário. Se eu trabalhar, igual pessoas que trabalham em supermercado, você já reparou aquelas caixas do supermercado? A fila é enorme. Às vezes as pessoas estão lá comprando, gastaram o tempo todo lá. Às vezes, né, sai de casa, tem filho pequeno dentro de casa, vai lá no supermercado fazer a compra, enche o carrinho para pagar. E as meninas lá do caixa ficam conversando. Porque não tem uma fiscalização. Aí aquilo ali, elas demoram para atender alguém, demora para passar mercadoria, fica com aquela rolação, conversando uma com a outra, o mercado não tem gerente, fica, olha, é um caos para ir no mercado. Principalmente no começo do mês, né, que todo mundo recebe. É um caos ir no mercado. Por que elas não trabalham direito? Porque o salário delas é aquilo. Se elas trabalharem bem, se elas forem mais rápidas e atender as pessoas bem, elas vão trabalhar muito mais, vai ficar muito mais cansada. Aí chega de noite, elas que vão pagar o pato, né? De canseira. Eu creio que é assim que elas pensam. Porque o salário delas, trabalhando pouco ou trabalhando mais, o salário delas já está contadinho. Elas vão receber aquilo. Então não importa para elas. O povo que se dane na fila. Isso tudo é erro de quê? Erro da gerência de caixa, de supermercado, de postos de saúde, da onde que tem, né? Onde tem uma fila. Ali falta o quê? Gerenciamento. E o povo padece. O povo padece. Mas vamos continuar no nosso estudo aqui. Isso aqui também está valendo no nosso estudo, tá? É porque a gente tem que observar, a gente tem que ser uma pessoa inteligente em tudo. E aqui, o levita de Belém. E havia um moço de Belém, de Judá, da família de Judá, que era levita e morava lá. E foi o homem da cidade de Belém, de Judá, achar uma moradia, e veio à montanha de Efraim até a casa de Mica. Para você ver, quando Deus colocou o povo de Israel aqui, que ele tirou o povo lá do Egito, ele deu terra para cada uma das tribos. Para cada um filho de Jacó, ele deu uma terra. Aquela terra era para eles ficarem naquela terra. Aí a gente observa que um homem da família de Judá vai à montanha de Efraim. Para que ele quer ir lá, morar lá naquela cidade de Efraim, sendo que Deus deu uma terra para ele? Para você ver como que já estava tão disperso o povo. O povo estava parecendo formiga, aquelas formigas que fica andando assim, sem direção, porque já estava desobedecendo a palavra. Um homem de Judá, saindo de Judá, indo lá para a terra de Efraim. Não tinha nada a ver, ele tinha que ficar no acampamento dele. Ele tinha que ficar na terra dele, porque assim Deus quis. E quando Deus ele faz umas coisas, não é para sair e tirar, porque, gente, Deus é Deus. Deus é Deus. Nisso aqui a gente pode prestar atenção, nossa, hoje em dia, tudo que nós fizermos, nós colocamos a direção de Deus. Vamos colocar na direção de Deus. Por quê? Para que a gente não faça cabeçada. Não, como diz o outro, não dá cabeçada no muro. Muitas vezes você está numa cidade, ou você está numa cidade, né? Ou você está no emprego. Aí você quer mudar. Ah, esse emprego tá ruim. Esse emprego eu não gosto. Tô querendo um emprego que ganha mais. Só que aquele emprego que você tá hoje te sustenta, te dá mais tranquilidade, é mais próximo de sua casa. Mas você acha que ele é pouco. Ah, eu tenho um amigo meu, me convidou para trabalhar numa firma lá, que ganha mais, eu acho que eu vou para lá. E não pede direcionamento de Deus. Aí você pede, né, a demissão desse emprego seu,
que você acha que está ruim e vai para um emprego que você acha, né, que brilhou os seus olhos. Chega lá, o que acontece? As pessoas daquele emprego são antipáticas. As pessoas daquele emprego não te valorizam. Você vai trabalhar até mais tarde. Você vai andar mais para chegar no emprego. Você vai ficar muito mais cansado. Você vai ficar aborrecido. Você vai ficar muito mais aborrecido do que o outro emprego que você tinha, que ganhava menos. Mas lá você tinha mais liberdade com seus patrões. Lá você era respeitado. Agora você está nesse emprego que ganha mais, mas você não é respeitado. Você está trabalhando muito mais. Você sai muito mais tarde para ir embora para casa. Você fica insatisfeito. E às vezes você quer voltar para o antigo emprego. Você não volta mais porque já colocaram outra pessoa no seu lugar. Tudo por falta de conhecimento da palavra de Deus. Por falta de analisar. Será que vale a pena? Quem trabalha nesse emprego? É bom você fazer uma pesquisa antes. Se você está no emprego, mesmo que esse emprego seu, você não gosta dele, e você está querendo mudar de emprego, dá uma analisada antes de sair do seu emprego para não acontecer essas coisas, que pode acontecer. E isso, eu vou falar para você, 80% das coisas acontece assim. Que eu também sou advogada e trabalhistas, e muitas pessoas vêm comentar para mim, olha, eu trabalhava no emprego bom, saí, tô arrependido, tem como eu voltar? Às vezes a pessoa, o patrão já não mais quer você lá, porque você não soube dar valor ao emprego que você tinha. Então nós temos que tomar muito cuidado. Gente, eu tô com um gatinho aqui, olha só, muito danadinho, não tá deixando eu fazer o estudo da palavra de Deus. Esse gatinho aqui chama Davi. Olha lá. Muito danadinho. Você tá me atrapalhando. Fica aqui. Aí, como vamos continuar aqui no nosso estudo? Então, irmãos, a gente tem que ser astúcio, né? Nós temos que ser mais astúcios do que o povo, né? Do que a serpente. A própria Bíblia fala sobre isso, nos ensina. Mas vamos continuar. Então, havia um moço de Belém de Judá, e da família de Judá, que era levita. Ele era levita. Quem eram os levitas? Aqueles que trabalhavam na obra do Senhor. Esse gato está me atrapalhando. E foi um homem da cidade de Belém, de Judá, achar uma moradia, e veio à montanha de Efraim até a casa de Mica, em sua jornada. E disse-lhe Mica, de onde vens? E ele lhe disse, eu sou um levita de Belém de Judá e vou morar aonde encontrar um lugar. Olha só. E disse-lhe Mica, fica comigo e sê-me por pai e sacerdote, e eu lhe darei 10 moedas de prata por ano e mudas de veste do teu sustento. E o levita concordou em ficar com o homem, e o moço lhe foi como um dos seus filhos. E consagrou Mica o levita, e o moço lhe foi por sacerdote, e ficou na casa de Mica. E disse Mica, agora eu sei que o Senhor me beneficiará, porquanto o levita me foi por sacerdote. Olha o que acontece. Vamos, né, analisar essa história. Quem era Mica? Mica era um homem, filho de uma mulher, que construiu um altar para deuses, para adoração de deuses. Olha só, vamos acompanhar essa história. Mica era um filho de uma mulher que construiu, né, um altar, uma igreja, vamos dizer assim, um local, né? Ali ela colocou todas as imagens dela, escultura, e aquela imagem que ela mandou o Orífes fazer, ela também colocou lá. E fez até uma estola sacerdotal para aquele santo, aquele coisa para adoração. E o que aconteceu? Ela encontra um homem, né?
que vem de Judá, da tribo de Judá, sendo que ele veio até a tribo de Efraim. E lá encontra Mica. Aí Mica vê ele, pergunta para ele, quem é o senhor? Ele falou, eu sou um levita. Eu sou um levita de Judá. A Bíblia fala que os levitas eram consagrados, né, para o sacerdócio. E Mica sabia disso. Mica era um homem inteligente nessa parte. Mica sabia que o sacerdote, que todos os levitas eram sacerdotes, que eles foram consagrados por Deus para ser sacerdote. Mica chama esse homem para ser sacerdote do templo que ele e a mãe dele construíram. E ali tinha adoração a todos os deuses que eles mesmos construíram, os deuses deles. E esse levita ficou na casa e ele ofereceu dinheiro, moeda. Olha só, olha onde vem a ganância. Olha que Mica esperto. Por quê? O povo vai trazer dinheiro para mim. Eu e minha mãe vamos ficar ricos, né? E eu vou pagar esse homem para ser meu sacerdote aqui, porque ele é um levita. Aonde começou toda a corrupção. Você tá vendo? Aonde que foi gerado, onde gera as coisas. O cara ficou com o olho grande no coisa. Ele vem de longe, a gente fala que ele é um levita. Sabe lá se esse cara era um levita. A Bíblia fala que ele era levita. Olha só, ele já saiu da terra dele, já estava tudo errado. Já estava tudo errado. Porque se Mica tivesse um pouquinho de conhecimento da palavra de Deus, ele não ia pegar uma pessoa de Judá para ser sacerdote. Ele ia buscar um levita da tribo de Efraim, da tribo dele. Mas ele aproveitou a ganância do homem de Judá, que chegou até ele, já estava tudo errado, e construiu, e fez. E o povo começou a seguir esse homem, achando que ele era um sacerdote diante de Deus. Aí tudo que ele falava, porque ele era pago para fazer o que Mica queria. Tá vendo onde é o erro? Quantos pastores dessas grandes denominações estão na frente de trabalho, fazendo o que o chefão lá em cima manda? O que o chefão lá em cima manda. Olha só o erro. E você está dentro dessas igrejas. E você está obedecendo. Você está obedecendo um moço de levita, né? Gente, a Bíblia é recheada de conselho para nós, de visão espiritual. Não precisa. Aqui é cheio de visão espiritual. Se você lê a Bíblia com os olhos espirituais, se você lê a Bíblia com interesse, você vai entender. Tudo o que acontece conosco aqui, na nossa atualidade, está acontecendo tudo isso. Na nossa atualidade está acontecendo. Talvez você fale assim, irmã, mas se a gente for olhar as coisas... Né? Assim que é a desculpinha, né? A desculpinha do religioso é assim. Irmã, mas se a gente for olhar todas essas coisas, a gente não aprende. Não aprende? Você já buscou a Deus com sinceridade? Você já leu a Bíblia inteirinha? Quantas vezes? Você conhece Deus só de ouvir falar. Ouve falar porque esses corruptos que estão vendendo religiosidade estão ganhando uma nota em cima de você. A religiosidade, ela é uma mercadoria muito lucrativa. Muito lucrativa.
Porque as pessoas mexem com o seu emocional. Tem igrejas que mexem com o emocional da pessoa, que a pessoa vende tudo que ela tem e dá para a igreja, para esses homens. Então, tanto como eles persuadem você. Por quê? Porque você não tem conhecimento da palavra. E eles não leem isso aqui na igreja. Eles não dão esse estudo aqui na igreja, não. Eu duvido que um pastor vai fazer essa leitura aqui dentro de uma igreja. Eu duvido. Claro que não. Claro que não. Por quê? Porque ele é corrupto. Ele está lá porque é mandado, alguém manda nele. Ele tem que falar o que eles querem, não o que ele quer. É o que eles querem. Então, irmãos, a gente tem que prestar muita atenção. Vamos conhecer, é o que eu sempre falo, vamos conhecer Deus. Para de preguiça, vamos ler a Bíblia. Porque quem vai dar a vida eterna para você é Deus. E Deus vai te cobrar tudo isso. Talvez você fale assim, Deus não me cobra nada não, eu não tenho esse conhecimento, Deus me abençoa tanto. Eu vou na igreja, eu sinto tanta bênção de Deus lá. Certa vez, não sei se você já reparou, repara? Quando você vai em alguma igreja, quando o pastor está pregando, começa a reparar. Talvez você nunca reparou, porque você está tão acostumada a ir, vir, acostumada com aquele ritmo, que você não reparou, você não parou para pensar sobre isso. Deixa eu falar algo com você que você vai, a partir de hoje, você vai observar. Quando o pastor está pregando, aí a banda tem um jovenzinho lá, com a bateria. Aí quando o pastor quer inflamar mais o culto, a mensagem, aí aquele cara da bateria... Observa, se você nunca observou, observe essas coisas. Coisas demoníacas. Para quê? Para quando a bateria toca mais alto, a igreja dá glória a Deus. A igreja dá glória a Deus. É como se fosse um incentivo que aquela igreja é pentecostal. Não importa o que o pastor está falando, perdão da palavra aqui, o que ele está vomitando, não importa o que ele está vomitando. Mas o carinha lá da bateria, porque eles já estão de... Aí a igreja dá o quê? A igreja fica, acorda a igreja, né? A igreja fica tipo assim, essa igreja aqui é pentecostal, dá glória a Deus. Aí você sai da igreja, ai que culto maravilhoso. Para enganar o próprio ser humano. Aquilo ali é uma lavagem cerebral que faz na sua cabeça. E você sai da igreja o quê? Vazio. Sem nenhuma emoção. Você sai vazio. Você vai para casa, não tem nenhum um pensamento para você pensar naquela palavra que o pastor falou, nos ensinos, você não para pensar sobre aquilo. Passa a semana toda e domingo você está lá de novo. Você se acha uma pessoa religiosa? Você é religiosa, no sentido de religiosamente você vai todo domingo na igreja. Aquilo na sua mente, o seu psíquico, já foi programado para você dar dízimo, para você dar oferta e para você estar todo mês, toda semana, todo domingo dentro de um templo. Mas você está perdendo seu tempo. Porque se você ficasse em casa, nos domingos, meditando na palavra de Deus, seria muito mais, eu estou dizendo isso para evangélicos, seria muito mais útil para você. Porque tem determinadas igrejas, que eu vou te contar, ali é um santuário de Satanás. Eu estou falando isso porque é coisas horrendas que você vê lá dentro. Principalmente essas igrejas que se dizem pentecostal.
Principalmente essas igrejas que se dizem pentecostal. Tome cuidado. Tome cuidado, para você não ser enganado por um Milca, né? Tem muitos Milca aí. Tem muitos e muitos e muitos. Então, tome cuidado para você não ser enganado por um Milca. Que Deus abençoe. Se você gostou desse ensino, desse estudo, você compartilha. Pode ser, compartilha, irmãos, no grupo de WhatsApp da sua igreja, no grupo de WhatsApp, no grupo de oração, no Facebook. Compartilha, irmãos, para que essa palavra, essa mensagem, que a gente vê se a gente acaba, né, um pouco com essa safadeza evangélica que está aí. Compartilha. Compartilha esse vídeo, vamos fazer esse canal crescer. E olha, eu tenho vídeo aqui gravado desde o início da Bíblia, desde o primeiro livro de Gênesis já está gravado. Então, se você entrar no meu canal, você vai ver, entra lá e clica aqui embaixo aqui desse vídeo, se você clicar lá, tem vídeos. Então, vai aparecer uma relação de vídeos que eu já gravei, tudo estudo bíblico, ensino, eu não estou pedindo um centavo para você. Você pode compartilhar, eu estou abrindo o espaço aqui para você compartilhar. Compartilha, que isso aqui é mensagem divina para você, para que você não seja enganado, para você abrir os seus olhos. Que Deus abençoe e até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir. Que Deus dê inteligência e sabedoria para você. Vamos pedir inteligência e sabedoria para Deus tirar, né, todas essas amarras, né, todas essas ilusões demoníacas que está, né, atuando em sua vida nesse momento. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Olha, se inscreva no canal se não é inscrito, dê joinha, comunica. Pode escrever aqui o que você acha disso tudo, dessas mensagens minhas. Pode escrever. Se você é contra, se você é a favor, se você pode criticar, pode dar a sua opinião, que Deus, ele vai nos revelar. Se você for dar a sua opinião criticando, não tem importância. Por quê? Porque hoje ou amanhã você vai voltar aqui e você vai ver que, né, as coisas não são bem como você pensou. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir.